Amigos, aqui eu falo Matheus Tribus do canal Siquer. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam aqui nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal, certo? Para que possam fazer nosso curso de sobrevivência intelectual e que principalmente rezem por mim, certo? Como todo mundo já sabe, o Papa Francisco, ele, por documento papal, autorizou padres do mundo inteiro a benzerem casais do mesmo sexo, certo? Em circunstâncias que não gerem uma simulação de matrimônio ou uma semelhança de matrimônio, etc. Certo? Ninguém pode até dizer que isso aí não é algo, certo? Que em termos textuais tem alguma olha aqui, essa interpretação deixa margem para isso. Mas veja, o que acontece é o seguinte: esse documento está claramente situado em uma unidade de ação revolucionária dentro da Igreja Católica. E essa unidade de ação revolucionária cooptou o sumo pontífice. É uma unidade de ação que é muito fácil de ser rastreado, certo? Que é uma unidade de ação que vem, certo? Pela Companhia de Jesus. Essa teologia de gênero é uma coisa que começa, certo? Ironicamente, aqui no Brasil, com um desdobramento da teologia da libertação nos anos 80 e 90, em torno da FAJA, Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, que é uma faculdade que era expoente mundial da teologia da libertação, e vieram para cá gente como esse padre James Allison, né, que é o mestre James Martin. Né? O René Girard, na época, veio aqui ao Brasil, começou um debate muito duro, o René Girard, contra os teólogos da libertação, e os teólogos da libertação foram, em grande parte, massacrados nisso aí, certo? E aí eles resolveram fazer umas adaptações que só pioraram o negócio. Porque se a teologia da libertação, ela faz um deslocamento, certo? Do papel ancilar da teologia, certo? Esse papel ancilar, que era da filosofia. E ela transfere isso para a sociologia, e a sociologia marxista fizeram uma nova transposição para uma antropologia, certo? Que é essa antropologia do Girard. E muita gente, como é o caso do James Allison, do James Martin, esse povo todo, lá nos Estados Unidos, fizeram, certo? O James Allison estudou no Brasil, foi o primeiro a falar do assunto abertamente. Eles fizeram essas defesas antropológicas pós-modernas, certo? De uma teologia de gênero. E como a Companhia de Jesus, em grande parte, é centrada nos Estados Unidos, e o Papa é dominado por um grupo de teólogos, certo? Americanos e argentinos da Companhia de Jesus, aí, meu amigo, aí a zebra é completa, certo? Papa foi cooptado por uma unidade de ação revolucionária. E eles estão tentando ganhar tempo. Estão tentando ganhar tempo da Igreja Católica, porque saíram pesquisas recentes nos Estados Unidos que mostram o seguinte. E eu acredito que o mesmo vale para todo o resto do mundo, quase. Certo? Que nos Estados Unidos, 50% dos seminaristas se declaram, hoje em dia, 50% dos seminaristas se declaram tradicionalistas. Tradicionalistas. Certo? Tradicionalistas. Não é nem só conservadores. Tradicionalistas. Outros 30% se declaram conservadores. Uns 10% se declaram mais ou menos moderados. E uns 10% se declaram liberais. E com o tempo, o povo de Deus, cada vez mais, no mundo inteiro, está repelindo, certo? E está mais cético em relação a essas pautas revolucionárias. Só fica na Igreja Católica quem
mais tradicional. Inclusive, tanto que financeiramente o papado Francisco foi um desastre para a Igreja Católica em termos de contribuições. O povo, o povo parou de contribuir com o Papa Francisco, certo? Que, aliás, ele teve uma atuação muito estranha nessa questão financeira do Vaticano. Ele começou moralizando, certo? O Vaticano, certo? Mas depois ele parece ter sido cooptado por essa mesma máfia de jesuítas americanos, que também é quem controla as finanças do Vaticano. Isso você vê muito claramente no memorando, certo? Do cardeal Pell para o próximo conclave, que é o memorando intitulado Demos, certo? Um memorando que tem uma. Ele tem é assinado com o codinome de Demos, mas que foi escrito pelo finado cardeal Pell, que Deus o tenha, certo? Que, diga-se de passagem, certo? Você tem, certo? Muitas deposições de prelados conservadores, certo? Cardeal Burke, ele foi removido, certo? Do Vaticano. O bispo Strickland também foi removido da sua diocese lá nos Estados Unidos, certo? Os caras. Francisco hoje está claramente em uma unidade de ação revolucionária. Só não ver quem ele quer. Com o tempo, isso aí eu acho que vai se enfraquecer cada vez mais na igreja. Talvez o alto clero vá se tornar cada vez mais progressista, mas eu acho que eles vão ter pouco apoio até dentro do baixo clero. Certo? Está doente e ninguém sabe muito bem, certo? O que vai acontecer no próximo conclave. Aliás, a pessoa que queira fazer especulações quanto ao que aconteceu em conclave X ou Y é uma besta, porque conclave é o grande mistério da história. Os conclaves são os grandes mistérios da história, certo? Então, assim, é o seguinte, certo? Provavelmente eles estão tentando ganhar tempo e passar o máximo de loucura, acho que num prazo de 20 anos. Ninguém sabe quem será o próximo Papa. O sumo pontífice já está muito doente. Né? O sumo pontífice já está muito doente. E diga-se de passagem, certo? Em regra, os membros progressistas da Igreja Católica têm pouco carisma, pouquíssimo carisma. Provavelmente não seriam tão eficientes quanto o Francisco. Como estamos falando do sumo pontífice, certo? Alguém pode achar que eu estou com a falta de caridade hermenêutica. E eu devo, e todos nós fiéis devemos, de fato, a caridade hermenêutica máxima em relação a ele. Mas o que é claro é que ele está nessa unidade de ação revolucionária agora, não tem mais como negar. Existe a ressalva de que no início do pontificado do Papa Francisco, certo? De fato, isso aí não era algo tão evidente. Por exemplo, houve muitas visitações em dioceses e ordens religiosas, né, para averiguar exatamente essa questão do homossexualismo no clero. Teve bispos no Brasil que foram retirados, certo, das suas cátedras por esse motivo, certo? No início você tinha ainda muitas pregações do sumo pontífice contra esse tipo de coisa. No início não era tão claro que o sumo pontífice estava nessa unidade de ação. No início ainda havia algum espaço para a dúvida, certo? No início. Hoje não é mais o caso. Hoje não é mais o caso, certo? Hoje não há mais razão para a dúvida. Certo? Não há mais razão para a dúvida. E chegou-se a um ponto de que é o seguinte:
Os fiéis agora já estão tão aterrorizados que você já vê padre, não falo de padre tradicionalista, padre que é inclusive carismático, eu já vi padre que é inclusive padre carismático, nos sermões, padre que não tem nada de tradicionalista, nos sermões, dizendo que o Papa Francisco é um homem do pecado porque fala as coisas que ele fala. O padre que disse isso não é tradicionalista. Não vou dizer aqui quem é, certo? O padre que disse isso não é padre tradicionalista de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tradicionalismo zero, certo? Você já tem fiéis dizendo o tempo do, fiéis, eu acho que pessoas que nem católicos são espalhando o tempo todo, né? Coisas como, né? Papa Francisco vai dizer, ele disse que Klaus Schwab é mais importante que Jesus Cristo. Papa Francisco anunciou que semana que vem irá queimar a Bíblia em público, certo? E o povo a cada dia mais acredita. Se fossem dizer isso do Bento XVI, tá. Se fosse dizer isso do João, se fosse dizer isso do João Paulo II, ninguém ia acreditar também. Infusão armada, certo? Infusão armada. E a insatisfação com o sumo pontífice, certo? É generalizada no exterior até entre muitos teólogos e analistas e intelectuais progressistas e esquerdistas da Igreja Católica. Admito que o Papa Francisco não está fazendo o pontificado, certo? Admitem isso. O memorando do Cardeal Demos fala, do Cardeal Pell fala, né? O memorando Demos, né? O pontificado do Papa Francisco é unanimemente considerado um desastre, né? Por gente de todas as facções, né? Aliás, o Francisco ele não é um papa popular na Europa, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Certo? Ele é muito popular, quase hoje em dia, certo? Ele é muito respeitado, principalmente no Brasil, certo? Principalmente no Brasil, certo? O Brasil é o país do mundo onde você mais vê gente, onde você mais vê intelectuais falando que o Papa Francisco é um gênio, certo? Onde você mais vê isso. Isso. Se o inferno não prevalecer, não existe motivo para preocupação, mas nesse momento ninguém tem mais o direito de se chocar, né? Não se choque. Não se choque de jeito nenhum, porque infelizmente no fim dos tempos qualquer coisa pode acontecer. Um forte abraço a todos e até logo. Mas as portas não prevalecerão. Até mais.